Boa noite. Meu nome é Mariana Neves, sou acadêmica de medicina do nono período. Este trabalho foi escrito em coautoria com Marcela Reda, acadêmica de medicina do nono período, doutora Tânia Maria de Oliveira, médica ginecologista e obstetra da Avassi, e Lorena Leão, enfermeira da Avassi. O título do nosso trabalho é A importância da visita domiciliar nos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos compreendem ações que objetivam diminuir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida de pacientes com condições não curáveis. Neste contexto, os cuidados paliativos domiciliares se apresentam como uma alternativa que proporciona um relacionamento efetivo entre o paciente e seus cuidadores, facilitando a aplicação dos princípios dos cuidados paliativos e auxiliando no manejo do quadro clínico. Pretende-se, pelo relato do caso de uma idosa diagnosticada com câncer de mama, abordar a propedêutica no quadro clínico centrado no cuidado paliativo. MAAP, 78 anos, foi diagnosticada com carcinoma ductal mamário invasivo em mama direita em 2013, quando foi submetida a mastectomia direita e esvaziamento axilar. Realizou ainda tratamento quimioterápico e radioterápico. Em 2020, MAAP foi diagnosticada com Parkinson. Desde então, está acamada devido à rigidez parkinsoniana, fazendo uso de 3 cápsulas ao dia de Prolopa PD. Queixa-se de dores musculares intensas, apresenta dificuldade na fala e mantém diurese e evacuação preservadas. O paciente usa fralda geriátrica. Próximo ao diagnóstico de Parkinson, a paciente esteve internada em uma instituição de longa permanência de idosos por 2 meses. Porém, a família relatou declínio cognitivo e físico da paciente. E ao ser questionada sobre esse período, a paciente demonstra descontentamento e diz preferir ficar em casa aos cuidados da família. Atualmente, a paciente encontra-se em remissão do câncer. Porém, seus cuidadores acionaram a equipe da Avassi, que é a Associação de Voluntários no apoio ao combate do câncer em Itaúna, centro de saúde em que havia sido assistida no tratamento contra o câncer, devido à presença de lesão na axila direita. Na semana anterior à visita domiciliar, a paciente foi transportada até a UPA de uma cidade vizinha, devido à lesão purulenta na axila direita e quadro febril. A família relata o acontecimento como bastante penoso, tanto pelas dificuldades de transporte quanto pelas horas passadas com a senhora na UPA. Relataram que a senhora precisou passar a noite na UPA e, nessa ocasião, foi realizada a cultura da coleção purulenta e realizada hemograma e urina rotina. A família foi orientada, entretanto, a procurar novamente a Avassi com o resultado da cultura e devido ao histórico de tratamento na instituição. Portanto, sem resolução de sua demanda na UPA após desgaste físico e emocional para a senhora e seus cuidadores. De acordo com a demanda, a equipe de cuidados paliativos realizou visita domiciliar, em que se observou a paciente em bom estado geral. Na avaliação médica, constatou-se a coleção purulenta na axila direita, no local em que havia sido realizado o esvaziamento dos linfonodos axilares. O resultado do exame de cultura revelou infecção por bactérias gram-negativas, portanto, foi prescrito antibiótico de acordo com a sensibilidade revelada na cultura. Nessa mesma visita, foi esclarecida à família a necessidade do exame de ultrassom para a continuidade da investigação da axila e mama direita, além de prescrição de ciprofloxacin. A família foi orientada quanto à possibilidade de realização de acompanhamento com fisioterapeuta e cadastro para recebimento de fraldas geriátricas pela Avassi, além de explicação sobre como proceder para providenciar transporte pela ambulância do município, sem que acarrete mais gastos para a família. Diante deste contexto que apresentei, percebemos uma paciente idosa com mobilidade reduzida e dificuldade na fala e cognição, fatores que dificultam a avaliação de seus sintomas pelos cuidadores. A visita domiciliar mostrou-se importante, pois permite o exame do paciente pelo médico, atualização do quadro clínico, checagem de dosagem dos medicamentos, identificação de comorbidades e necessidades de adequação do domicílio para a segurança do paciente,
além de mobilizar esforços para garantir suporte psicossocial e até financeiro quando necessário. Muitas demandas clínicas podem ser solucionadas no contexto domiciliar, como no caso da paciente em questão, que se beneficiou do uso de antibiótico. Porém, durante a visita domiciliar, a equipe atenta-se não apenas ao paciente, mas também nos recursos físicos do ambiente, verificando as instalações do paciente, a presença de cama hospitalar, necessidade ou não de equipamento de suporte à vida e higiene do local, presença de medicações e materiais médicos hospitalares, atualidade das receitas médicas, prontuário do paciente. E é imprescindível também o bom relacionamento da equipe com a família do paciente, para que essa se sinta confortável para esclarecer suas dúvidas e comunique suas possíveis demandas. O cuidado paliativo em ambiente domiciliar é incentivado pela Organização Mundial da Saúde, que dita as diretrizes para sua implementação, incluindo a avaliação dos recursos disponíveis, formalização da organização por meio de termos de referência e registro com autoridades, criação de um plano de ação, recrutamento e desenvolvimento de um programa de treinamento contínuo, mobilização de recursos, entre outros. O cuidado paliativo em ambiente domiciliar ainda é recente no Brasil e necessita de pesquisas e divulgação para seu funcionamento. Mas o que pretendemos é que com exemplos como o caso aqui citado, consigamos tornar essa realidade acessível e mais frequente. Portanto, concluímos em relação ao caso que no que se trata do câncer de mama, é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no mundo, sendo o carcinoma ductal invasivo das mamas o subtipo mais comum. No Brasil, segundo o INCA, para o ano de 2020 foram estimados 66.280 casos novos, que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Está clara, sim, alta demanda para avaliação adequada de doenças de mama em visita domiciliar. Ainda sobre as crescentes demandas em visitas domiciliares, percebemos que com o aumento da expectativa de vida, aumenta o número de pacientes afetados com doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Segundo o estudo do Global Burden of Disease, em 2015, 6,1 milhão de pessoas foram afetadas pelo Parkinson, o que representou um aumento de 118% comparado ao número de pacientes diagnosticados com essa doença em 1990. Embora não existam muitos dados estatísticos sobre Parkinson no Brasil, acredita-se que sigam essa tendência. Portanto, espera-se um aumento na demanda de cuidados paliativos para esses pacientes, incluindo a demanda por equipes multidisciplinares de cuidados paliativos aptas para auxiliar no cuidado domiciliar. Um exemplo de projeto de cuidado paliativo domiciliar foi implementado na cidade de Nova York em 2014. Demonstrou que a média dos pacientes assistidas pelo programa era de 79,6 anos, 52% mulheres, 38% classificados como portadores de desabilidades severas, 32% dependiam de cadeira de rodas ou estavam acamados. Erros médicos foram as intercorrências mais relatadas e relacionavam-se à medicação usada em casa, com pacientes que usavam receitas prescritas anteriormente. Mudanças na medicação durante a visita domiciliar aconteceram em 42% das visitas. Mudanças não farmacológicas, como na dieta, em 45%. Assistência e orientação a respeito de recursos obtidos de centros de saúde em 93% das vezes. O ponto que chama mais atenção se refere à satisfação dos pacientes e dos cuidadores. Em uma escala de 0 a 100, os pacientes referiram em média 96 pontos para satisfação e os cuidadores 98 pontos. Outro estudo realizado na Bélgica em 2012 concluiu que pacientes usaram cuidados paliativos domiciliares, receberam menos cuidados impróprios no final da vida e tiveram menos custos nas últimas 2 semanas de vida, quando comparados com aqueles que não estavam em cuidados paliativos domiciliares. Menos pacientes foram internados e realizaram menos testes diagnósticos e invasivos. Este estudo observou ainda que o custo total com cuidados médicos dos pacientes tratados em casa foram menores que pacientes hospitalizados. Apesar dos bons resultados, apenas 14%
Os pacientes terminais na Bélgica, em 2012, utilizaram cuidados paliativos domiciliares nos últimos 2 anos de vida, resultado bastante abaixo do objetivo dos pesquisadores. Acreditamos que essas pesquisas podem ser usadas para abordar o caso em questão, em que percebemos também a mudança na medicação e orientação sobre os recursos de saúde que podem ser obtidos. Após a visita, foi possível perceber também a satisfação da família e dos cuidadores, que demonstraram grande alívio com a visita médica e com as informações obtidas, principalmente sobre a possibilidade do auxílio médico em casa, devido à experiência recente de transporte do paciente até a UPA. O cuidado paliativo domiciliar tem se mostrado eficaz em aumentar a qualidade de vida dos pacientes, diminuir o estresse de uma mudança de rotina, evitar transporte do paciente com dificuldade de mobilidade e reduzir eventuais custos com internações. O cuidado domiciliar é multidisciplinar e abrange tanto o tratamento dos sintomas físicos quanto a atenção aos aspectos psicossociais e espirituais, e as medidas de educação nos cuidados com o paciente. Não menos importante, a visita domiciliar promove diálogo entre a equipe dos cuidados paliativos e o paciente e seus cuidadores. Bom, gostaríamos de encerrar essa apresentação com um trecho do Manual de Cuidados Paliativos da ANCP. Halina Bortwowska, filósofa e escritora polonesa, voluntária em um hospice, discorreu sobre a ética da cura e a ética da atenção. Descreveu a ética como uma constelação de valores sustentados pela pessoa. Dizia que na ética da cura, as virtudes militares eram predominantes. Não se dar por vencido, perseverar, ser duro. Já na ética da atenção, o valor central é a dignidade humana, enfatizando a solidariedade entre o paciente e o profissional de saúde, em atitude que resulta numa compaixão afetiva. Na ética da cura, o paciente é o general. Na ética da cura, o médico é o general. Na ética da atenção, o paciente é o soberano. Muito obrigada e quaisquer dúvidas ou considerações, estamos à disposição pelos e-mails. Cumprimento a todos, o meu nome é Débora Chutais Ramos e juntamente com a Jéssica Leles Coelho e com a Luísa Penido de Freitas Santos, orientadas pelo Dr. Carlos Magno Ramos, pediatra, elaboramos um caso clínico orientado para o primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico, cujo título é A Síndrome de Bell em Paciente Pediátrico em Decorrência de Dengue Complicada, um relato de caso. Bom, o caso clínico consiste em CVP, 11 anos, do sexo feminino, sem comorbidades. Em junho de 2021, a paciente iniciou com um quadro de vômitos, dor epigástrica, cefaleia e algia generalizada, especialmente abdominal. Deu entrada na UPA no dia 22 de junho de 2021. Os sintomas eram vômitos, dor epigástrica, cefaleia e algia. Foi realizado o teste IgG, IgM e NSAG reagentes para dengue. E no momento a paciente apresentava plaquetopenia e leucopenia, uma plaquetopenia bem importante, de 39.000 plaquetas. Na admissão hospitalar, que ocorreu no dia seguinte, ocorreu piora da leucopenia e da plaquetopenia. As hemácias estavam de 4,3, hemoglobina de 12,3, os leucócitos totais de 1.500 e as plaquetas de 20.000. Então, a gente percebe uma piora na plaquetopenia da paciente. O sódio estava de 128, TTPA de 42 segundos e a ureia de 60. O PCR estava aumentado com 6 mg por litro, cálcio, creatinina, magnésio e potássio sem alterações. Além disso, vale ressaltar que o tempo de coagulação de sangramento estava dentro da normalidade. Nesse momento, a paciente iniciou o tratamento para dengue complicada, com bromoprida, dipirona, omeprazol, buscopan simples e o canaquion, além da reposição volêmica com soro fisiológico
de 500 mg para 6 horas, além do soro glicosado 0,5 de 1.500 para 18 horas. Foi prescrito também um soro fisiológico de 0,9% com 500 ml, livre, se necessário. A paciente cursou com o início da síndrome de Bell no dia 24/6/2021. Pela manhã, ela estava em repouso do leito, consciente, orientada, sem alterações dos sinais vitais e sem queixas álgicas. Porém, no início da tarde, a paciente cursou com paralisia facial, com acentuado desvio para a esquerda e dor intensa na face. Ela se mostrava taquicárdica, com a pele fria e tremores. Nesse momento, o pediatra de plantão foi acionado e ele prescreveu diazepam com prednisona, além de monitorização e observação rigorosa dessa paciente. Sendo assim, os principais medicamentos que diferem da prescrição do dia anterior foi justamente o diazepam com 0,5 ml endovenoso agora e, se necessário, no caso de novas crises de paralisia facial. Além disso, foi iniciado um tramadol 500 mg endovenoso para o controle da dor e a prednisona 100 mg pela manhã e 15 mg à tarde para também o controle da paralisia. Nesse dia, as hemácias da paciente estavam de 4,8, os leucócitos totais de 3,200, que mostravam uma melhora na leucopenia da paciente. A gente realça aqui que o PCR ainda estava alto e as plaquetas, apesar de baixas, tiveram uma melhora. Aqui ela inicia com uma alteração das enzimas hepáticas de TGO e TGP, o que é esperado para um quadro de dengue complicado. No dia 25/6, a criança se mostrava consciente e calma. Tinha um leve edema em região facial ocular direita e estava hipocorada, apesar de normotensa, normocárdica e afebril. No início da tarde, ela teve um novo episódio de paralisia facial, de síndrome de Bell. Foi tratada da mesma forma, com o diazepam e com a prednisona, além do tramal, para dor. E nesse dia, os exames da paciente se mostravam com hemácias de 4,82, os leucócitos tiveram uma melhora de 4,600, hemoglobina de 13,4 e as plaquetas continuavam em melhora. Os outros exames não mostravam alteração, exceto o TGO e TGP, que continuavam aumentados, mas dentro do esperado para um caso de dengue. No dia 26, ela teve uma alta em decorrência da melhora dos parâmetros da dengue. Foi mandada para casa com uma receita de prednisona de 5 mg, um total de 25 mg ao dia, omeprazol, bromoprida, buscopan composto e ciclobenzaprina. Acontece que à noite, no mesmo dia da alta, ela chegou de ambulância na unidade hospitalar, queixando dor em região da mandíbula. O médico pediatra de plantão prescreveu diazepam, dipirona, bromoprida, prednisolona, tramal e omeprazol, além de soro fisiológico. Lembrando que o diazepam e a prednisolona aqui tinham o propósito de tratar a nova crise de paralisia facial. Do dia 27 a 28, a paciente se mostrava sem queixas, com manutenção da medicação e sem novas crises da paralisia de Bell. Manteve um soro para manutenção do acesso. No dia 29, também se manteve sem queixas, com a manutenção da medicação e teve resultado de alguns exames. A gente percebe uma melhora importante dos parâmetros de avaliação da dengue, com ureia, creatinina sem alterações, o TGO e o TGP se mantiveram alto e as plaquetas tiveram uma melhora considerável, considerando que agora já tem 280 mil plaquetas. O tempo de coagulação, de sangramento e o TTPA dentro da normalidade, apesar do PCR continuar alto. Nesse momento, no dia 30/6, ela teve uma segunda alta. Ela se mostrava calma, consciência e sem queixas álgicas. Teve alta, então, com prednisona, omeprazol e cataflão, além de encaminhamento para neurologista.
Agradeço a participação e agora eu passo a palavra para a Luísa Penido, para ela falar um pouco a respeito da parte teórica da dengue e a síndrome de Bell como sua complicação. Obrigada, Débora. Meu nome é Luísa Penedo e darei continuidade à apresentação e falarei um pouco sobre a dengue e também sobre a síndrome de Bell. Em relação à dengue, ela é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e cursa com sintomas abruptos como febre, cefaleia, astenia, mialgia, além de sintomas como vômitos, náuseas, petequias e também sangramentos. Além disso, a dengue é uma condição que geralmente cursa com leucopenia e plaquetopenia progressivos. Em relação à dengue complicada, que é o caso da nossa paciente, é uma condição médica de emergência que cursa com sintomas clássicos de dengue, já relatados anteriormente, além de possíveis alterações neurológicas. Entretanto, apesar do vírus da dengue não ser considerado um vírus neurotrópico, são crescentes os casos descritos na literatura de pacientes com dengue que cursam com neuropatias. Em relação ao diagnóstico da dengue, ele é feito por meio da sintomatologia, além do teste de PCR. Além disso, na abordagem inicial do paciente com dengue, é fundamental que seja realizado um hemograma, uma vez que, como já dito anteriormente, a dengue é uma condição que geralmente cursa com leucopenia e plaquetopenia progressivas e, portanto, existe o risco de sangramento. Em relação ao tratamento da dengue, ele é feito por meio de sintomáticos, que para a nossa paciente foi prescrito analgésicos e também antieméticos, e também é feito por meio da reposição volêmica vigorosa. Para a nossa paciente foi feito soro fisiológico 0,9%, 20 ml por quilo por hora. Além disso, para a nossa paciente foi prescrito o canaquion, que é uma solução injetável intramuscular de vitamina K1 sintética e, portanto, foi administrado para evitar o risco de sangramento. Já em relação à síndrome de Bell, é uma alteração neurológica rara que cursa com fraqueza muscular de hemiface, além de queda da sobrancelha e do ângulo da boca e perda da prega nasolabial ipsilateral. Além disso, o paciente pode cursar com dor ao redor das orelhas e também na região da mandíbula. A síndrome de Bell é uma complicação rara de dengue, sendo que existem apenas 14 casos relatados na literatura dessa associação, sendo que o nosso caso é o 15º caso a ser relatado. Como podemos ver na imagem, e como já dito anteriormente, a síndrome de Bell é uma condição que cursa com paralisia da musculatura de hemiface, queda da sobrancelha e do ângulo da boca, além de perda da prega nasolabial ipsilateral. Em relação ao diagnóstico de síndrome de Bell, é um diagnóstico de exclusão sugerido pela história e também pelo exame clínico do paciente, e sua patogenia não é bem esclarecida, sendo que pode ter relação com efeitos sistêmicos e imunomediados de infecções, hemorragias, coagulopatias, vazamento de plasma para os espaços serosos, além de liberação de substâncias tóxicas e distúrbios metabólicos. Já em relação ao tratamento da síndrome de Bell, estudos randomizados comprovam que a administração precoce de esteroides melhora o desfecho dos pacientes afetados por essa condição. Portanto, para a nossa paciente em questão, foi prescrito diazepam e também prednisona. Portanto, podemos concluir que é fundamental o reconhecimento da dengue complicada e da síndrome de Bell como sua possível complicação. Dessa forma, o tratamento precoce é fundamental para uma recuperação satisfatória do paciente e também para a diminuição de possíveis morbimortalidades relacionadas. Essas são as nossas referências. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao nosso orientador,
pela ajuda no caso, pela orientação e pela ciência, o doutor Carlos Magno Ramos. E muito obrigada a todos pela atenção. Olá, meu nome é Vitória Palmeira, sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje apresentarei o caso clínico orientado, síndrome da cauda equina por hérnia discal extrusa centrolateral, uma emergência neurocirúrgica, redigido por mim e minhas colegas Larissa Braga Costa e Catarina Lanza, sob orientação do professor Luiz Veretes. Essa apresentação ela será dividida em 4 etapas, sendo a primeira a introdução sobre a síndrome da cauda equina, em seguida eu trarei o relato de caso, a discussão e a conclusão do nosso caso. Bom, a síndrome da cauda equina, então, é uma disfunção assimétrica de múltiplas raízes lombares e sacrais no canal espinhal, geralmente por compressão da cauda equina. Ela é uma condição rara, com incidência que varia de 1 para 33 mil a 1 para 100 mil casos, sendo a hérnia discal uma das principais causas e seguida por outras etiologias degenerativas da coluna vertebral, traumas, infecções e neoplasias. O nosso caso, então, ele diz respeito a uma paciente do sexo feminino de 24 anos que compareceu ao pronto-socorro com queixa de retenção urinária a 12 horas, anestesia em cela e hipoestesia na região posterior da perna e lateral do pé, bilateralmente, que no caso da nossa paciente era mais pronunciada à esquerda. Ela referia também dor contínua em queimação na região do dermátomo L5 à esquerda há 2 meses, com acometimento progressivo do membro centrolateral em mesma topografia. Ao exame físico, a paciente apresentou sinal de LASEC positivo, ou seja, uma dor na parte posterior da perna, quando ela é estendida sob a bacia, o que denota uma compressão do nervo ciático. Também apresentou hiporreflexia batelar, um sinal chamado de WESPOL, que mostra um acometimento medular do neurônio motor inferior. E, por fim, apresentou o sinal aquileu ausente bilateralmente, ou seja, os pés da paciente não se moviam em direção às suas superfícies dorsais. Todos esses achados citados no exame foram positivos bilateralmente, mas mais pronunciados à esquerda. Bom, então, diante do caso que a gente acabou de apresentar, a paciente fez uma ressonância magnética da coluna vertebral lombar em T2 FAT7. Então, pelo corte sagital que a gente está vendo, a gente vê o canal através da linha amarela e a gente vê a presença de herniação do disco intervertebral L4 e L5, ocupando o canal vertebral, evidenciados aqui pelo círculo vermelho. Então, o canal vertebral e o círculo aqui mostrando a herniação. Pela mesma ressonância, mas mais agora pelos cortes axiais na altura do corpo vertebral de L4 e L5, a gente percebe a presença de hérnia extrusa centrolateral com migração caudal no canal vertebral, mais pronunciada à esquerda, comprimindo a raiz descendente de L5 deste mesmo lado. Então, a gente consegue ver aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui é bem evidente. Bom, diante dos sintomas de radiculopatia L4 e L5 e da lesão mostrada pela ressonância magnética, a paciente foi submetida a uma microdissectomia lombar com retração das raízes nervosas e exérese da porção herniada. No pós-operatório tardio dessa paciente, a gente pôde notar uma perda motora maior no gastrocnêmio e a parestesia maior na região maleolar e lateral do pé. Então, uma vez que a gente apresentou o caso, nós vamos tentar entender um pouquinho mais de todo o raciocínio por trás do seu manejo clínico e cirúrgico, a começar pelo diagnóstico de cauda equina, porque essa paciente apresentava disfunção em todos os domínios sugestivos de cauda equina. E aí a gente tem como os principais sintomas a disfunção sexual, a dor lombar e a ciatalgia, a anestesia em cela, o déficit motor significativo em múltiplos miótomos e a disfunção esfincteriana, que é explicitada através da incontinência fecal e urinária, da diminuição do tônus do esfíncter e da retenção urinária. Cada um desses sintomas tem uma sensibilidade específica para a síndrome da cauda equina, e vale citar alguns específicos que a nossa paciente tinha. Então, por exemplo, a anestesia em cela, ou seja, a perda de sensibilidade nas nádegas, na área genital, na bexiga, no períneo,
no ânus e na parte superior das coxas, é um déficit sensorial muito importante na síndrome da cauda equina, com uma sensibilidade de 75%. Outro sintoma muito importante é a diminuição do tônus do esfíncter, que tem uma sensibilidade de cerca de 80% dos casos. Já a retenção urinária é um sintoma muito importante, com sensibilidade de até 90% para a síndrome da cauda equina. No entanto, mesmo diante dos sintomas clínicos muito relevantes indicativos de radiculopatia, é necessário propedêutica complementar por imagem, idealmente ressonância magnética, como foi feito no nosso caso. A localização da hérnia pode ser presumida por um bom exame neurológico, como mostrado aqui nessa tabela, já indica a topografia da lesão, no caso da nossa paciente, entre L4 e L5 e L5 e S1. O que realmente foi confirmado com o exame de imagem, demonstrando a compressão das raízes lombares, o que fechou o diagnóstico de síndrome da cauda equina na nossa paciente. Bom, a síndrome da cauda equina, então, é uma entidade que ocorre quando as raízes nervosas na extremidade caudal da medula, vistas, por exemplo, nesta imagem, são comprimidas ou danificadas, interrompendo as vias motoras e sensoriais dos membros inferiores e da bexiga. Essa síndrome não é medular, mas ela mimetiza a síndrome do cone medular, causando sintomas muito semelhantes. Como dito anteriormente, então, ela resulta mais comumente de hérnia de disco, na parte lombar da coluna vertebral, mas outras causas podemos incluir, por exemplo, anomalias neurológicas congênitas, como espinha bífida, infecções medulares, abscesso epidural espinal, tumor medular, traumas raquimedulares, estenose espinal, malformações arteriovenosas e complicações após cirurgia da coluna vertebral. Muitas dessas doenças, o próprio edema que cursa contribui para a compressão dos nervos. Bom, e é importante saber que a síndrome da cauda equina, ela é classificada de acordo com a sua evolução, em grau 1, quando o início dos sintomas for súbito, grau 2, quando o paciente tiver uma história anterior de dores nas costas e ciatalgia recorrentes, e apenas o último episódio tenha sido combinado com síndrome da cauda equina, e grau 3, quando a apresentação for com dor nas costas e ciatalgia bilateralmente, que posteriormente gera uma síndrome da cauda equina. A paciente, no caso, ela era classificada como grau 2, o que expressa um melhor prognóstico se a gente for comparar com grau 1, que é um caso agudo. Bom, e a síndrome da cauda equina é, então, uma emergência cirúrgica. Uma vez diagnosticada sua etiologia, a reversão do quadro deve ser feita o mais rápido possível para evitar a progressão do dano neurológico, consequentemente, dar um melhor prognóstico ao paciente. Segundo alguns autores, como Cohn et al., a intervenção é necessária em até 24 horas. No entanto, outros autores, como An et al., dizem que é possível intervir em até 48 horas do início dos sintomas, sem um prognóstico piorado. No nosso caso, a paciente fez a cirurgia em menos de 24 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas. E a cirurgia, então, como que ela funciona? Bom, ela pode ser abordada de duas formas, intradiscal ou transcanal, tendo cada uma delas uma técnica diferente. A abordagem intradiscal pode ser feita por dissectomia intradiscal endoscópica percutânea, dissectomia intradiscal percutânea automatizada, terapia endotérmica intradiscal e descompressão do disco a laser. Já a abordagem transcanal, ela pode ser feita por microdissectomia total ou parcial, sequestrectomia ou dissectomia total ou parcial. No nosso caso, foi escolhido a microdissectomia. E por que a gente não escolhe o procedimento intradiscal? Bom, porque ela é muito controversa na literatura. Embora tenham vantagens de não gerar uma cicatriz epidural e garantir uma incisão muito pequena, elas não atuam diretamente na hérnia de disco e são contraindicadas para pacientes com déficits neurológicos severos. Então, elas precisam ainda de muita evidência científica para poder ser consideradas uma opção. Assim, foi escolhido para a nossa paciente o método padrão ouro, que é o da microdissectomia lombar.
para nossa paciente, a dissecção foi apenas parcial, porque não houve necessidade de retirada de todo o disco. E não foi necessário fazer a artrodese, porque o eixo da coluna da paciente estava estável. Tentando explicar um pouquinho melhor do procedimento da microdissectomia lombar parcial, a gente tem que o paciente é colocado, então, em posição prona, sob anestesia geral. O cirurgião, então, fará uma incisão de cerca de 3 a 5 centímetros na pele, na altura da hérnia, com o auxílio de microscópio, luva e iluminação individual. Ele afastará todo o tecido muscular do osso, o que será mantido com os afastadores durante toda a cirurgia. Em alguns casos pequenos, porções de ossos e ligamentos podem ser removidos para que o cirurgião possa visualizar e, em seguida, obter um acesso ao disco sem danificar o tecido nervoso. Isso a gente chama de laminectomia ou laminotomia, dependendo de quanto de osso for removido. Uma vez que o cirurgião, então, tem acesso ao canal vertebral e consiga identificar a hérnia, o pedaço do disco protruso é retirado e os nervos deixam de ser comprimidos. Nenhum material é usado para substituir o tecido que foi removido, mas a incisão é fechada com suturas e o paciente é levado para a sala de recuperação. E quais são as complicações mais comuns desse tipo de procedimento? Bom, elas incluem a infecção superficial ou profunda da ferida cirúrgica, a durotomia incidental em até 17% dos casos, o aumento do déficit motor em até 8% dos casos, o aumento da herniação em até 4% dos casos dos pacientes após 10 anos do procedimento e a retenção urinária transitória pós-cirurgia, geralmente temporária. A paciente do nosso caso experimentou uma piora transitória do déficit motor no pós-operatório. Bom, e a assistência pós-operatória, ela deve ser multiprofissional e o acompanhamento longitudinal, porque é essencial para a recuperação dos déficits neurológicos e na prevenção de recorrências. A fisioterapia da coluna vertebral sistematizada vai favorecer o fortalecimento da musculatura paravertebral e dos membros inferiores. A fisioterapia pélvica será capaz de realizar o treinamento esfincteriano e favorecer o retorno da função sexual. Já o acompanhamento urológico visa monitorar a função vesical, orientar a cateterização quando necessária e avaliar periodicamente rins e vias urinárias para intervenção adequada no caso de discinesia vésico-uretral, bexiga neurogênica e ou refluxo vésico-ureteral. Já a neurologia clínica, ela deve fazer o acompanhamento periódico desse paciente, podendo indicar drogas para dor e ou parestesia neuropática e a realização de eletroneuromiografia para avaliar a denervação e inervação dos territórios musculares afetados. A paciente, no nosso caso, interrompeu a cateterização vesical por volume residual pós-miccional desprezível no segundo mês de pós-operatório e iniciou duloxetina 60 mg por indicação da neurologia clínica por razão de parestesia na região lateral do pé à esquerda. A paciente não referiu dor lombar ou ciatalgia já no pós-operatório e faz, até hoje, fisioterapia da coluna vertebral e fisioterapia pélvica. Bom, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado muito do caso. Ele foi selecionado porque acreditamos que é bom para ilustrar o paciente crítico no contexto da neurocirurgia. A paciente do relato, por exemplo, ela poderia ter perdido todas as funções citadas caso não tivesse sido rapidamente diagnosticada e tratada. Por isso, acreditamos na importância desse congresso e das nossas apresentações. Aqui estão nossas referências. Elas podem ser acessadas por meio do QR Code, é só aproximar o celular ou a câmera de tablets. Muito obrigada pela atenção, agradeço minhas colegas, meu orientador e a nossa paciente que concordou em nos ceder esse caso para estudo. Qualquer dúvida ou comentário, estou disponível no e-mail projetado. Olá, o meu nome é Felipe e o meu grupo é composto pelo Henrique, pela Isadora e pela Letícia, e nós vamos apresentar hoje sobre a insuficiência cardíaca aguda consequente de febre reumática
e seus diagnósticos associados. Um relato de caso. Então, para falar um pouco da introdução, a febre reumática, né, ela é definida como complicações crônicas da faringoamigdalite de repetição. Ela é uma doença inflamatória e autoimune, nós vamos destrinchar um pouco isso lá para frente, e ela é desencadeada pelo Streptococo beta-hemolítico do grupo A, que é uma bactéria gram-positiva. Ela está associada também à pobreza e a más condições de vida, e é a principal causa de cardiopatia adquirida na população jovem no Brasil, a população aí entre 4 até os 15 anos de idade. Ela se manifesta com uma cardite, né? Ou seja, uma inflamação do coração, nas 3 camadas cardíacas, né? O miocárdio, o pericárdio e o endocárdio, principalmente o endocárdio, e evolui para uma insuficiência cardíaca devido à degradação das válvulas. Já a insuficiência cardíaca, né? Ela é definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como uma disfunção progressiva, né, do coração, que levará o indivíduo inexoravelmente à morte. Isso acontece por causa de uma anormalidade estrutural que torna esse órgão insuficiente para bombear o sangue para o corpo. E a morte súbita que acontece comumente nesses quadros é devido à falência da bomba cardíaca. Ela afeta mais de 23 milhões de pessoas no mundo e é responsável por 200 mil internações e 20 mil óbitos anuais aqui no Brasil. Ela possui uma sobrevida de apenas 35% dos casos após 5 anos de diagnóstico. E aí nós temos a febre reumática, né, a associação entre febre reumática e insuficiência cardíaca, né, a gente observa que a febre reumática atinge principalmente uma população jovem e a insuficiência cardíaca principalmente uma população idosa. E a gente vê, então, uma insuficiência cardíaca causada pela febre reumática é uma insuficiência cardíaca em uma população jovem. Então, sempre quando observarmos um paciente jovem, né, ou adulto, né, em torno dos seus 20, 30 anos, com uma insuficiência cardíaca, deve ser investigado se há uma febre reumática por trás. A cardite gerada pela febre reumática acomete principalmente as válvulas, né, mitral e aórtica, o que leva a uma alteração da função. O paciente se torna crítico quando a insuficiência cardíaca descompensa, podendo evoluir para choque cardiogênico, também edema agudo de pulmão e insuficiência respiratória. Bom, agora a gente vai descrever um pouco do nosso caso clínico. Sobre a anamnese. A paciente GPC, de 40 anos de idade, do sexo feminino, católica, cisgênero, vive uma união estável, teve 2 gestações, um parto e um aborto, se autodeclara parda e do lar. Ela é natural de Vespasiano, procedente de Belo Horizonte. Sua queixa principal, ela deu entrada na UPA Norte com falta de ar até para falar. Então, na história da mulher atual, ela relatou que essa falta de ar, ela surgiu quando ela fazia caminhada matinal, há 2 meses atrás, e que nesse tempo ela teve uma piora do quadro, até o surgimento de dispneia em repouso, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Ela foi encontrada pela família no banheiro, em posição de cócoras, e por isso foi encaminhada para o pronto atendimento. Sobre o interrogatório sintomatológico. Ela apresentava dentes cariados, teve ganho de peso, em torno de 4 quilos em 2 meses, teve aumento da barriga e apresentava pernas edemaciadas e tosse seca que piora à noite. Sua história pregressa, ela tem histórico de faringoamigdalite de repetição na infância que evoluiu para febre reumática. Ela faz uso irregular do bezetacil, né, como uma medida profilática dessa doença. Foi submetida a uma cirurgia de troca valvular mitral por uma válvula mecânica em 2007, enquanto ela tinha 26 anos de idade, e ela sentia os mesmos sintomas que ela estava sentindo neste momento. Ela estava em uso de Marevan regularmente,
né, devido à prótese metálica. E ela relatou também que ela acorda cerca de 2 vezes toda noite, desde sua adolescência, sentindo falta de ar. E ela nega alergias. Sobre a sua história social, ela é fumante passiva por conta de seu marido, né, que tem 45 anos e fuma 10 cigarros por dia há 20 anos. Ele trabalha como caminhoneiro e ambos têm plano de saúde e vivem relativamente bem numa casa com 3 cômodos, quintal, saneamento básico. Sua história familiar. A paciente ela relata que a mãe teve morte súbita por infarto aos 55 anos de idade e que o pai é diabético desde os 60 anos. E ela é a mais nova de 3 irmãos, todos sem comorbidades, e seu filho é um adolescente saudável. Ao exame físico, né, na ectoscopia foi percebido um regular estado geral, ela se encontrava alerta e agitada, orientada no tempo e espaço, dispneica, hipocorada, 2 cruzes em 4, cianótica, 1 cruz em 4, hidratada, possuía edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4, e extremidades frias e mal perfundidas, e ela estava congesta em repouso. Ela apresentava também um perfil clínico C, né, fria e úmida, e pelo algoritmo de Stevenson. E também estava presente nódulos subcutâneos nos tendões dos extensores do punho. Ao exame, né, então a temperatura foi vista de 35,6 graus, frequência cardíaca de 126 batimentos por minuto, frequência respiratória de 31 incursões por minuto, o peso de 53 quilos, a pressão de 90 por 65 milímetros de mercúrio. A perfusão capilar estava maior do que 2 segundos, então essa saturação de 89%, seu IMC de 23. Ao aparelho cardiovascular, ela apresentava um ritmo cardíaco irregular, com sopro sistólico em foco aórtico e sopro diastólico em foco mitral, e presença de B3 em foco mitral. Estenose venosa jugular, inflexão de cabeça a 45 graus e refluxo hepatojugular também presente. Apresentava pulsos finos, simétricos, tardos e parvos. Seu ictus cordis estava desviado para a esquerda e palpável. Ela estava, então, hemodinamicamente instável. Ao aparelho respiratório, ela apresentava tiragem intercostal, uso da musculatura acessória. A expansibilidade torácica estava assimétrica e diminuída do lado direito. Os frêmios tóraco-vocais também estavam diminuídos. Murmúrios vesiculares estavam abolidos na base do pulmão direito. Estertores crepitantes presentes nos ápices dos pulmões. E som submaciço à percussão. E apresentava também padrão respiratório de Chine-Stokes. Ao aparelho digestivo, ela apresentava um abdômen globoso, livre em dolor, com hepatomegalia a 4 centímetros do rebozo costal e ruídos hidraéticos presentes fisiológicos. Ao aparelho neurológico, ela apresentava uma escala de Glasgow de 14. Demais temas sem alterações. Foram pedidos, então, exames complementares, né, como a radiografia de tórax, na qual foi vista o sinal de Ortner, né, que está sendo representado por essa seta mais à direita na imagem, cardiomegalia, edema agudo de pulmão no terço médio, superior e bilateral, derrame pleural na base pulmonar direita. E ao eletrocardiograma foi visto um ritmo de fibrilação arterial com resposta controlada. Foi pedido também o BNP, que o resultado foi de 866 picogramas por ml. Ao ecocardiograma foi vista dupla lesão valvular aórtica com calcificação de etiologia reumática. Importante regurgitação moderada. E a válvula mitral estava normal funcionante, com fração de ejeção de 34%, aumento importante do átrio e ventrículo esquerdos. O ventrículo esquerdo exibe uma moderada dilatação de cavidade, suas paredes se encontram hipertróficas e concêntricas. O átrio esquerdo e o átrio direito tinham uma dilatação importante e leve, respectivamente, e o ventrículo direito tinha diâmetro e espessura normais. A hipótese diagnóstica, então, pensada foi de insuficiência cardíaca descompensada, e a conduta foi a estabilização da paciente, internação, com agendamento da cirurgia de troca valvar aórtica. Então, para a discussão,
um pouco mais sobre a febre reumática, né? Ela, como a gente viu, ela se inicia a partir de infecções faríngeas reincidentes durante a infância e a adolescência. O agente etiológico é o Streptococcus pyogenes, e a etiopatologia, as de defesa do nosso corpo, confundem as proteínas M da membrana da bactéria com as proteínas do coração, da célula do coração. E ela ataca principalmente as valvas, né, cardíacas, a aórtica mitral, porque é onde as bactérias estão mais concentradas. O quadro clínico, então, é uma poliartrite migratória, né, ou seja, uma artrite que não fica fixa em uma articulação somente, mas ela vai variando, né, de articulação para articulação. Febre, dor de garganta e coreia, que são manchas avermelhadas, principalmente no dorso. O tratamento é bezetacil profilático, né, de 3 em 3 semanas, por tempo prolongado, e AINES para alívio da dor. Já a insuficiência cardíaca, ela, como a gente viu, é qualquer incapacidade estrutural e funcional do enchimento ou da ejeção ventricular do sangue. O quadro clínico, né, como a gente viu da nossa paciente, é ortopneia, tosse seca, edemas, crepitações, respiração de Cheyne-Stokes e aumento da frequência cardíaca. O tratamento para pacientes descompensados, eles devem receber tratamento para hipoxemia por pressão aérea positiva contínua ou ventilação intermitente de pressão positiva não invasiva, analgesia e diuréticos de alça em caso eles estejam congestos. A principal causa de descompensação da insuficiência cardíaca é a má adesão ao tratamento, após especialmente cirurgia. Uma atualização de 2021, né, indica aí o uso de vasodilatadores como sacubitril mais valsartano, mas caso não consiga estabilizar, seja insuficiente para estabilizar o paciente, a substituição das válvulas, né, cirurgicamente é recomendada. E para conclusão, né, pelo nosso relato de caso, a gente observa aí que há uma forte associação entre a febre reumática e o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, e que esses podem evoluir rapidamente de formas agudas graves, né? Então, a gente vê um jovem com uma insuficiência cardíaca aguda, sendo imprescindível, por causa disso, a realização de um tratamento precoce e correto. Vale ainda destacar que a insuficiência cardíaca de etiologia reumática, ela apresenta sinais típicos, né, que a gente viu como o sinal da bailarina, né, o sinal de Ortner, que auxiliam na identificação e intervenção precoce da doença. Essas são as nossas referências e muito obrigado. Boa noite, meu nome é Stephanie, sou aluna do 10º período do curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte e vou apresentar o trabalho intitulado Insuficiência Cardíaca Secundária Miocardiopatia Periparto associada a tromboembolismo pulmonar, sepse e Covid-19, estudo da complexidade clínica. Esse trabalho foi efetuado junto com os coautores Ian Souza e Patrick Marques e orientado por Guilherme Fagundes Nascimento. Nosso trabalho se divide em 4 partes, sendo elas a introdução, o relato do caso, a discussão e a conclusão. A miocardiopatia periparto é uma forma complexa de disfunção cardíaca na gravidez e no pós-parto, marcada principalmente pela disfunção do ventrículo esquerdo. Tem como fatores de risco a idade materna acima de 30 anos, a afrodescendência, distúrbios hipertensivos gestacionais como a pré-eclâmpsia, multiparidade, hipertensão essencial, gestações múltiplas, obesidade, uso de cocaína e terapia com beta-agonistas. Ela possui etiologia desconhecida e é caracterizada pela ausência de outro fator que explique a disfunção cardíaca. É mediada por fatores imunes, respostas humorais anormais, alterações inflamatórias, miocardite ou mesmo predisposição genética, sendo também um diagnóstico de exclusão. Na sua apresentação clínica, são compatíveis com sintomas de insuficiência cardíaca, podendo ocorrer episódios agudos e subagudos de disfunção ventricular esquerda, que afetam também o coração direito. Então, a paciente pode manifestar dispneia, ortopneia e dispneia paroxística noturna, fadiga, tosse, palpitações e edema periférico, por exemplo. As taquiarritmias podem ocorrer na miocardiopatia periparto, como taquicardia supraventricular, fibrilação atrial e taquicardia ventricular. O aumento do risco do tromboembolismo venoso também é observado nessas pacientes.
Dentre os diagnósticos diferenciais estão fatores que são compatíveis com as apresentações clínicas da miocardiopatia periparto: o tromboembolismo pulmonar, a cardiomiopatia dilatada de etiologia infecciosa, isquêmica, autoimune, a sepse severa, o infarto do miocárdio e as arritmias. Então, nosso papel é descobrir se a complexidade clínica que a paciente apresentará é referente a fatores complicadores associados a uma miocardiopatia periparto ou se são fatores causadores da disfunção cardíaca. Então, antes do relato de caso, é sempre importante lembrar que, para a confecção do mesmo, faz-se imprescindível o consentimento do paciente, que foi obtido através da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Então, identificação: paciente GSMFR, 44 anos, sexo feminino, melanodérmica, desempregada e casada, com queixa principal de edema, e na sua história da moléstia atual, foi admitida em serviço hospitalar em junho de 2021, apresentando anasarca com transudação em membros inferiores, tosse que piora em decúbito dorsal e ortopneia. Relata piora importante dos sintomas em uma semana e a paciente estava muito irritada na anamnese, informando dor e limitação dos movimentos em membros inferiores. Na sua história patológica pregressa, tem hipertensão arterial crônica em tratamento irregular, 3 gestações com 3 cesarianas e relato de pré-eclâmpsia nas 2 últimas gestações, sendo a terceira em setembro de 2020, na qual evoluiu com dispneia aos moderados esforços e edema de membros inferiores logo após o parto. Na tentativa de extensão da propedêutica, evadiu o serviço. Em novembro de 2020, apresentou piora desses mesmos sintomas, sendo admitida em serviço hospitalar novamente. Nessa internação, foram atestados choque misto, cardiogênico e séptico de foco urinário, TEP bilateral, trombose venosa em membro superior direito e também Covid-19. O ecocardiograma transtorácico dessa internação demonstrou dilatação e comprometimento sistólico do ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção em 30%, sem déficits segmentários. Ainda na sua história patológica pregressa, realizou laqueadura tubar em 2020 e possui nefrolitise sem abordagem prévia. Nos medicamentos em uso, a paciente infere não tomar as medicações regularmente. Logo após a internação dela em novembro, em que foi atestada insuficiência cardíaca com sintomas congestivos e de má perfusão, ela teve receitados alguns medicamentos para tratamento dessa insuficiência, como furosemida, espironolactona, carvedilol, enalapril, digoxina e varfarina, visto o aumento do risco tromboembólico. Ela nega alergias, nos hábitos de vida nega etilismo e tabagismo, na sua história familiar não soube informar, história social mora com o marido e com os filhos. Na anamnese especial negou palpitações ou síncope, nega hemoptise e sem alterações nos aparelhos gastrointestinal e geniturinário. No exame físico, nos dados vitais, apresentou uma PA de 80 por 60 mm de mercúrio, uma frequência respiratória limítrofe de 20 incursões respiratórias por minuto e um peso inicial de 63,1 kg. Na ectoscopia geral, se apresentava lúcida, orientada no tempo e espaço, em irregular estado geral, anictérica, cianótica, febril e anasarcada. Presença de reflexo hepato-jugular e turgência jugular também. Na pele nos anexos, a pele do dorso ressecada e crostosa. No aparelho cardiovascular, as bolhas eram normorrítmicas e hipofonéticas, com tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos. No aparelho respiratório, crepitações em base pulmonar direita, murmúrio vesicular reduzido ipsilateralmente. No abdômen globoso, ruídos hidroaéreos presentes, indolor à palpação superficial e profunda, hepatomegalia com fígado a 5 cm do rebordo costal esquerdo e ascite moderada. Nos membros inferiores, apresentou edema simétrico com cacifo, 4 cruzes em 4, transudativo e fissuras em face anterior da perna e pé, panturrilhas livres. Na revisão laboratorial, na gasometria arterial apresentou baixa do bicarbonato, glicose levemente alterada e um aumento do lactato, que estava em 3,2 mg por decilitro. PCR elevada, RNI de 4,24, albumina reduzida de 2,3 e uma anemia microcítica e hipocrômica com anisostose. O acompanhamento da função renal nos exames subsequentes revelou uma creatinina de 2,51.
Nos demais exames complementares, o Holter evidenciou um bloqueio de ramo esquerdo, a radiografia simples de tórax mostrou um volumoso derrame pleural à direita, o ecocardiograma transtorácico mostrou um ventrículo esquerdo globoso e com função sistólica reduzida em grau importante, o ventrículo direito globoso e hipocontrátil, aumento biatrial, regurgitação mitral e tricúspide importantes e uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 24%. O ultrassom de abdômen total mostrou hepatomegalia moderada acentuada e uma ascite também moderada e acentuada. Frente ao quadro clínico da paciente, foram estipuladas algumas propostas terapêuticas, dentre elas o inotrópico, avaliando a necessidade de dobutamina, visto o padrão frio e úmido que a paciente mantém, com sinais de congestão e de má perfusão. Manutenção da furosemida de 12 em 12 horas e acompanhar o peso. Suspensão de enalapril e espironolactona, que eram medicações de uso regular da paciente, devido à função renal prejudicada. E suspensão de enoxaparina, de uso intra-hospitalar, devido ao RNI de 4,24. Então, na evolução da paciente, a mesma evoluiu com intensificação do padrão frio e úmido no dia 18/7 e foi encaminhada para a unidade de estabilização clínica devido à necessidade de infusão de inotrópico. A furosemida foi mantida e otimizada. Então, após a infusão de inotrópico, ela se manteve dependente da medicação, apresentando uma pressão arterial de 90/50, taquicardia e taquipneia, crepitações em bases pulmonares bilateralmente e hepatomegalia. Na semana que antecedeu a ida da paciente para a unidade de estabilização, o peso dela foi monitorado, sendo que ela não demonstrou grandes perdas de peso, mesmo em doses otimizadas de furosemida. Após 2 semanas em infusão de inotrópico, a dobutamina foi suspensa e a paciente retornou à enfermaria. Então, ao exame físico, ela manteve padrão frio e úmido, mesmo após terapia prolongada com inotrópico. A PA dela em 80/60. Manifestando taquicardia, taquipneia, um tempo de enchimento capilar limítrofe em 3 segundos, crepitações de bases pulmonares bilateralmente, hepatomegalia e melhora parcial do edema de membro inferior, que flutuava. Então, a paciente melhorava o edema dela de membro inferior, depois piorava um pouco. Foi solicitada, então, ressonância magnética cardíaca. Foi solicitado também interconsulta da cardiologia para acompanhamento cardiológico e, vista a insuficiência cardíaca de difícil controle, surgiu a proposta de transplante cardíaco para essa paciente. Na avaliação da nossa paciente, da história dela e da sua evolução, nós temos que identificar quais os fatores que seriam compatíveis com miocardiopatia periparto. O primeiro deles é: a paciente possui fatores de risco? Possui. É afrodescendente, tem mais do que 30 anos, teve pré-eclâmpsia nas suas 2 últimas gestações, é multípara e tem hipertensão essencial. A paciente, logo após o final do último parto, evoluiu com sintomas de congestão. Então, congestão periférica com edema de membros inferiores e com dispneia, sinal de congestão pulmonar. A paciente evadiu e isso atrapalhou a investigação e a propedêutica. Então, por não ter recebido tratamento para a possível disfunção cardíaca dela, ela evolui meses depois com intensificação desses mesmos sintomas e com complicações tromboembólicas, que são factíveis da miocardiopatia periparto. Então, ela manifestou tromboembolismo pulmonar e também trombose de membro superior, com uma disfunção do ventrículo esquerdo também já muito acentuada. Então, a paciente em tratamento irregular para insuficiência cardíaca, sem extensão da propedêutica, internou novamente no ano de 2021 com um quadro grave de insuficiência cardíaca de difícil controle, que mesmo em semanas de infusão de inotrópico não responde, mantendo um padrão frio e úmido de descompensação. Então, revisando os fatores complicadores que estão atrelados à miocardiopatia periparto e que ocorreram depois que a disfunção cardíaca se instalou, estão o tromboembolismo venoso, que já mencionei, a sepse com choque séptico dela de foco urinário, que também pode afetar o sistema cardiovascular, e a infecção por Covid-19, que contribui diretamente para fenômenos tromboembólicos e para alterações cardiovasculares e microvasculares. Então, são critérios diagnósticos para miocardiopatia periparto. Número 1, a falência cardíaca no final da gestação ou em até 5 meses após o parto. A paciente manifestou sinais de disfunção cardíaca logo após o parto. A ausência de outro fator causador de disfunção cardíaca. A ausência de sintomas ou doença cardíaca antes do fim da gestação. E disfunção ventricular esquerda com fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 45%.
Quando os critérios 2 e 4 se apresentam antes do terceiro trimestre, a doença se denomina cardiomiopatia associada à gestação, e não miocardiopatia periparto. Então, para a investigação, são necessários alguns exames complementares. Alguns foram efetuados com a nossa paciente, sendo um deles eletrocardiograma, no caso a paciente fez um Holter, o ecocardiograma transtorácico, a ressonância magnética do coração que foi solicitada, a angiocoronariografia a paciente não realizou, a avaliação de infecções virais foram feitas e até mesmo atestada a infecção por Covid-19, e o pedido do peptídeo natriurético do tipo B, que é o BNP, que não é um marcador específico, mas auxilia no diagnóstico. Então, na conclusão, para o diagnóstico, é um diagnóstico de exclusão, então, pela história da nossa paciente, nós excluímos alguns fatores que poderiam estar associados, então ela preenche alguns critérios clínicos e epidemiológicos para miocardiopatia periparto. O fator de descompensação dela está atrelado à má adesão ao tratamento, aos fatores complicadores que se desenvolveram, que são os elementos tromboembólicos, que estão ligados à miocardiopatia periparto, e o atraso diagnóstico pela evasão do paciente também prejudicou não só o diagnóstico em si, mas o tratamento também. O prognóstico da paciente, conforme a evolução dela, mantendo um padrão frio e úmido de descompensação, corrobora para um desfecho cardiológico desfavorável, estando indicado, né, a assistência cardiológica e um possível transplante cardíaco. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Stephanie, sou aluna do 10º período do curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte e vou apresentar o trabalho intitulado Síndrome de Kwashiorkor, secundária gastroplastia com derivação intestinal para tratamento de obesidade associada a transtorno alimentar pós-cirúrgico. O trabalho foi efetuado junto com os coautores Ian Souza e Patrick Marques e orientado pelo Bernardo Lisboa Tambasco. Dividido em 4 partes, sendo elas a introdução, relato de caso, a discussão e a conclusão. Vamos então à introdução. A síndrome de Kwashiorkor é uma doença caracterizada pela desnutrição proteica aguda e grave, marcada principalmente pela hipoalbuminemia. Ela pode ocorrer tanto por baixa ingestão ou perda importante de proteínas. Ela é mais prevalente em crianças, sendo rara em adultos, e ocorre principalmente em países subdesenvolvidos, onde a dieta é marcada principalmente por carboidratos. Existem alguns fatores importantes associados à síndrome de Kwashiorkor em crianças, sendo eles o desmame recente, as infecções e problemas familiares e sociais. A fisiopatologia da doença, como eu falei, é marcada pela redução de proteínas, principalmente hipoalbuminemia, que culmina na redução da pressão coloidosmótica do sangue, levando a um aumento, favorecimento da pressão hidrostática. Esse fenômeno leva ao deslocamento do fluido do meio intravascular em direção ao interstício. Esse fenômeno leva tanto à depressão de volume quanto ao edema, que é o que marca a doença. A apresentação da síndrome pode ser em forma de edema de aspecto ascendente, atrofia muscular importante, distensão abdominal com hepatomegalia e ou dilatação de alças intestinais, apatia, retardamento no crescimento, quando falamos de crianças, e alterações de pele de anexos, como cabelos secos, quebradiços, hipopigmentados, que é o que nós chamamos de sinal da bandeira, unhas finas, lesões de pele, de mucosas, faces em lua pelo edema e retenção de tecido adiposo no subcutâneo. A determinação da gravidade da desnutrição pela OMS, isso vale principalmente para crianças, é feita pela medição da circunferência do braço, pela relação altura e peso, pela presença de edema simétrico. Nos exames laboratoriais podemos esperar hipoalbuminemia grave, redução das proteínas totais, distúrbios hidroeletrolíticos e alterações metabólicas. A síndrome de Kwashiorkor em adultos, como eu mencionei, é um evento raro que pode estar associado a cirurgias bariátricas com componente desabsortivo, como é o bypass gástrico em Y de Roux, a cirurgia de Whipple, a distúrbios alimentares como a bulimia e a quadros clínicos severos, como infecções associadas, sepse grave, doenças inflamatórias e traumas. Os pacientes adultos manifestam sinais e sintomas semelhantes àqueles pediátricos. Então, antes do relato de caso, é sempre importante lembrar que para a confecção do mesmo é imprescindível o consentimento da paciente, sendo o mesmo devidamente obtido através da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Então, na anamnese, identificação da paciente, ALCS, 29 anos, sexo feminino, melanodérmica, lavradora e casada, com queixa principal de edema.
Na história da moléstia atual, foi admitida em serviço hospitalar apresentando ascite leve, edema periorbital e de membros inferiores, ambos bilateralmente. Durante a anamnese, a paciente se mostrava apática, com humor deprimido, pouco cooperativa e muito chorosa. Ela diz que vem se alimentando pouco por via oral e que retornou com consumo inveterado de álcool, que ela não soube quantificar, e que por isso não tem se alimentado corretamente. Ela menciona também a prática de vômitos pós-alimentares provocados pelo menos 2 vezes ao dia e com exteriorização de raias de sangue. Ela revela que não está tomando as medicações psiquiátricas e nem os suplementos receitados em suas últimas consultas ambulatoriais. Intercorreu durante o plantão do dia anterior com tentativa de autoextermínio, recebendo atendimento e medicações após o ocorrido. Na sua história patológica pregressa, ela possui uma hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, pré-diabetes, transtorno afetivo bipolar em tratamento irregular, esteatose hepática, 3 cesarianas e a cirurgia bariátrica, que é o bypass gástrico em Y de Roux, feito em fevereiro de 2020 e que intercorreu no pós-operatório com disfagia para alimentos sólidos devido à estenose importante da junção esôfago-gástrica. A mesma foi tratada com dilatação endoscópica no dia 27/5 do mesmo ano e a paciente evoluiu bem e permaneceu em acompanhamento no ambulatório de obesidade cirúrgica. A mesma também possui 6 internações prévias por quadros de desnutrição semelhantes ao quadro atual. Nos medicamentos em uso, ela não soube relatar corretamente a posologia dos mesmos, mas faz uso de mirtazapina, quetiapina, olanzapina, carbonato de cálcio, sulfato ferroso e omeprazol. Tem alergia à morfina e nos hábitos de vida nega tabagismo. Não soube informar dados da história familiar e na história social mora com o marido com os filhos, relata inúmeros problemas familiares que contribuíram para a piora do quadro. Na anamnese especial, que foi dificultada pelo estado emocional da paciente, não havia alterações nos aparelhos gastrointestinal e nem no aparelho geniturinário. A paciente também revela estar extremamente ansiosa e deprimida. Ao exame físico, nos dados vitais, uma pressão arterial de 140/90, frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto. Na ectoscopia geral, apesar de lúcida e orientada no tempo e espaço, se apresentava em regular estado geral, chorosa e desidratada. Pele e anexos, mostrando cabelos finos e quebradiços, com presença de sinal da bandeira, faces em lua e edema periorbitário importante, 3 cruzes em 4, bilateralmente. Os aparelhos cardiovascular e respiratório sem alterações, o abdômen, manifestação de ascite leve, e nos membros inferiores, edema bilateral até a altura do quadril, com panturrilhas livres. Nas primeiras revisões laboratoriais foi demonstrada anemia, redução do hematócrito, elevação de aminotransferases e de enzimas canaliculares e redução importante de proteínas totais em 4,4 e de albumina 1,6, que foi dosada novamente 1,5. Desde o quadro clínico da paciente, as propostas terapêuticas, a primeira delas é a da nutrição, com uma dieta hiperproteica, 1 grama de proteína por quilo de peso por dia pela via oral. Se essa alternativa não suprisse a demanda da paciente, poderia ser avaliada a passagem de sonda nasoentérica ou punção de acesso para nutrição parenteral. A clínica médica fica, então, responsável pela otimização das medicações e vigilância clínica. A cirurgia geral tem uma proposta de cirurgia revisional da cirurgia bariátrica inicial, que é o que nós chamamos de degastrogastrectomia, após a otimização clínica da paciente. E a mesma ficaria em acompanhamento com endocrinologia, psiquiatria, psicologia, nutrologia e também a cirurgia geral. A paciente se mostrou resistente a algumas medidas, principalmente a passagem de sonda nasoentérica e a proposta de cirurgia revisional. Então, as condutas realizadas pela psiquiatria, instituição de algumas medicações, dentre elas o carbonato de lítio, que é a medicação indicada para tratamento do transtorno afetivo bipolar. A nutrologia, frente à recusa da paciente à passagem de sonda nasoentérica, instituiu nutrição parenteral associada à dieta via oral. A cirurgia mantém sua proposta de cirurgia revisional e a endocrinologia cuidou das demais demandas da paciente. Vamos então à discussão. A obesidade é um fenômeno altamente complexo em que os pacientes mantêm uma relação disfuncional entre alimentação e peso, mantendo um sistema de recompensa. As doenças psiquiátricas concomitantes são frequentes nesses pacientes, o que justifica a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico constante.
As intervenções elas dependem da classificação da obesidade e podem ficar somente ali nas alterações dos hábitos de vida, que valem para todos, terapias farmacológicas ou mesmo a cirurgia bariátrica. Então, são indicações da cirurgia: o IMC acima de 40, o IMC acima de 35 associado a comorbidades e intratabilidade clínica. São contraindicações pacientes adictos, viciados em álcool e outras drogas, portadores de doenças que oferecem maior risco cirúrgico e a presença de doenças psiquiátricas, sendo essa contraindicação possuidora de ressalvas. Dentre as técnicas cirúrgicas, nós temos as restritivas, as desabsortivas e as mistas, que combinam componentes das restritivas e das desabsortivas. As técnicas que possuem componente desabsortivo promovem um desvio intestinal para redução da absorção de nutrientes. Entre elas está o bypass gástrico em Y de Roux. A gastrogastrectomia é justamente a proposição de uma cirurgia de revisão da cirurgia bariátrica inicial. O objetivo dela é constatar se a cirurgia se mantém anatomicamente intacta. Ela possui indicação quando ocorrem complicações pós-cirurgia inicial que não conseguem ser manejadas clinicamente. E nesses procedimentos, nós podemos fazer ressecções de segmentos, lise de aderências e confecção de novas anastomoses. Quando nós comparamos as complicações da gastrogastrectomia com as cirurgias iniciais, a cirurgia de revisão possui mais complicações da operação quando comparadas às cirurgias bariátricas iniciais. Então, nós temos que ponderar as indicações para cada paciente. As doenças psiquiátricas não são contraindicações absolutas para as cirurgias bariátricas, desde que a doença esteja controlada. Nós temos como atestar a remissão ou o controle da doença somente através do acompanhamento psiquiátrico e psicológico do paciente. Atualizações, achados recentes na literatura sugerem que, apesar da perda de peso importante e do manejo das comorbidades após a cirurgia bariátrica, inúmeros pacientes persistem com distúrbios psiquiátricos e da relação disfuncional do indivíduo com o seu próprio corpo. Portanto, justifica-se que o acompanhamento psicológico a longo prazo é extremamente importante para esses pacientes, evitando desfechos desfavoráveis e o surgimento de outros transtornos. A insatisfação corporal e as expectativas para grandes perdas ponderais são muito maiores nos pacientes que passaram por cirurgias quando comparados àqueles que não fizeram cirurgia alguma. E os maiores índices de ideação suicida, de abuso de álcool e drogas também são maiores nos pacientes submetidos à cirurgia, justificando novamente a necessidade e essencialidade do acompanhamento psiquiátrico e psicológico dos mesmos. A cirurgia bariátrica é o método mais efetivo para a perda de peso rápida nos pacientes obesos, mas sem um acompanhamento psicológico pode favorecer desfechos desfavoráveis para o nosso paciente. Então, na evolução, uma paciente obesa que, em conjunto da obesidade, possuía um transtorno bipolar em tratamento irregular, que aparentava uma aparente remissão. Então, a cirurgia bariátrica foi indicada, foi realizada, a paciente intercorreu com complicações pós-cirúrgicas que podem acontecer e acabou desenvolvendo outros transtornos, no caso a bulimia, e voltou a utilizar álcool em quantidades exorbitantes. Essa prática e o novo transtorno culminaram na desnutrição profunda e no desenvolvimento da síndrome de Kwashiorkor, que justifica a má condição clínica que a paciente se encontra hoje. Então, na conclusão, podemos concluir que a síndrome de Kwashiorkor é um desfecho possível no pós-operatório tardio de cirurgias bariátricas e que devemos ter atenção redobrada aos pacientes que realmente possuem indicação. O acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tanto pré-operatório quanto pós-operatório tardio, é essencial para garantir o bem-estar clínico, mental e social desses pacientes, principalmente porque são submetidos a procedimentos de grande porte e com grandes mudanças em sua vida. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá, eu sou a Carolina de Oliveira Bastos, período de medicina do Centro Universitário de Caratinga. Irei falar um pouco para vocês hoje sobre um tratamento domiciliar de tromboembolismo pulmonar após um quadro de Covid-19. Estarei representando nessa apresentação a Isabelle Coelho Sampaio, a Sara Cristina Barbosa Ribeiro, que são coautoras, e também a nossa orientadora Mônica Isaura Correia.
Neste primeiro momento, é importante entendermos o que é o tromboembolismo pulmonar, que também pode ser denominado de TEP. O TEP nada mais é que uma emergência cardiovascular que ocorre quando um coágulo obstrui de certa forma a circulação pulmonar, fazendo com que aconteça uma morte gradual, uma falência gradual do parênquima pulmonar do segmento acometido. Na maioria dos casos, a embolia pulmonar ela é provocada por coágulos sanguíneos que se formam em membros inferiores, ou seja, nas pernas. No entanto, coágulos também, mais raramente, podem provir de outras regiões do corpo. Essa falência do tecido pulmonar, comentada anteriormente, ela promove sintomas como a dispneia, dor pleural, tosse, taquicardia, hemoptise, dessaturação. Outro ponto que é importante abordar aqui é que o tromboembolismo pulmonar ele pode acarretar em um óbito de um paciente de uma maneira súbita. Agora que já conceituamos o que é o tromboembolismo pulmonar, podemos iniciar a apresentação do relato de caso. Mas antes de iniciar o relato de caso propriamente dito, é importante entendermos o que é o serviço de assistência domiciliar, uma vez que a paciente em questão ela foi atendida por esse serviço, também denominado de SAD, que é um serviço do programa Melhor em Casa. O serviço de assistência domiciliar é um programa destinado para pacientes que possuem problemas de saúde, dificuldade ou a impossibilidade de locomoção até uma UBS, ou seja, até a unidade básica de saúde. É destinado também para aqueles pacientes que necessitam de uma maior frequência de cuidado, que necessitam de recursos de saúde e acompanhamentos. Essa prestação de serviço de assistência domiciliar à saúde ela é realizada por uma equipe multiprofissional. Além disso, o cuidado do paciente ele é compartilhado com os familiares ou o cuidador responsável, juntamente com essa equipe multidisciplinar. Agora sim, iniciando o relato de caso clínico em questão, que é sobre uma paciente de 70 anos de idade que é portadora de hipertensão, diabetes mellitus, esquizofrenia, teve câncer de mama com a realização da mastectomia. A paciente já era vacinada com 2 doses de Coronavac antes mesmo de apresentar o quadro de Covid. Além disso, ela realiza o uso contínuo de medicamentos como Lanapril, metformina, AS, simvastatina, anastrozol, olanzapina. Bom, cerca de 18 dias após a conclusão do tratamento contra a Covid-19, essa paciente ela se encontrava ansiosa e começou a apresentar sintomas do trato respiratório, iniciando um quadro de dispneia, taquipneia, dessaturação e a tosse seca. O atendimento foi prestado pelo SAD, que conversamos anteriormente, que é o Serviço de Assistência Domiciliar, que devido à sintomatologia da paciente, constatou-se o diagnóstico clínico de TEP e iniciou o tratamento domiciliar com o oxigênio por catéter nasal e enoxaparina. Eles também constataram que a paciente apresentava um score de Wills moderado e solicitaram a realização da angiotomografia de tórax para confirmação da hipótese diagnóstica. O exame complementar de imagem confirmou o TEP, o tromboembolismo pulmonar, como também evidenciou um derrame pleural. Assim, foi introduzido na terapêutica a furosemida, devido a um possível quadro de congestão pulmonar. Após 3 dias do início do tratamento domiciliar, houve a suspensão da oxigenoterapia complementar. E após 6 dias de início do tratamento, a paciente encontrava-se com a boa evolução, deambulando e apresentava melhoras significativas dos sintomas. A paciente continuou com a terapêutica com a finalidade de complementar a propedêutica. O SAD solicitou exames como o ecocardiograma, que até a data de envio do relato do caso clínico ainda não tinha sido realizado. É interessante comentar sobre o score de Wills. O score de Wills é uma estimação da probabilidade clínica da paciente apresentar TEP e pode ser feito antes mesmo da realização de exames complementares, auxiliando no diagnóstico, assim como feito pelo SAD com a paciente em questão.
Esse score leva em consideração os principais fatores de risco para o desenvolvimento do TEP, e dessa forma, para cada aspecto do score, é atribuída uma pontuação específica. A pontuação final classifica o paciente quanto à possibilidade clínica de ter o tromboembolismo pulmonar, sendo essa probabilidade quanto à pontuação total, né? A alta, quando a pontuação total for maior que 7, a possibilidade média quanto à pontuação total estiver entre 2 e 6, e uma baixa possibilidade de ocorrência de TEP quando soma-se 0 ou 1 ponto. A pontuação ela é distribuída da seguinte forma: se o paciente teve trombose venosa profunda ou TEP prévios, pontua-se 1,5 ponto. Se a frequência cardíaca está acima de 100 ou foi submetido recentemente a cirurgias ou imobilizações, também equivale a 1,5 ponto cada uma desses aspectos. Se o paciente apresenta clínica de trombose venosa profunda, como edema ou a dor à palpação, ou se o paciente possui um diagnóstico alternativo, menos provável que o tromboembolismo pulmonar, pontua-se 3 pontos para cada aspecto. Agora, se o paciente apresenta hemoptísia, pontua-se 1 ponto, e se apresenta câncer atual ou com um término de tratamento menor que 6 meses, também pontua-se 1 ponto. O interessante do score de Wills é que ele norteia o raciocínio clínico sem custos extras e sem exames complementares, já que é baseado apenas na história clínica do paciente. Dessa forma, ele vai auxiliando, né, no raciocínio clínico para a hipótese diagnóstica do tromboembolismo pulmonar. Percebemos que a paciente, no caso clínico, teve sintomas clássicos de TEP, como a dispneia, taquipneia e a dessaturação. Além disso, a paciente tinha sido acometida pelo COVID, realizou o tratamento, ficou estável durante um determinado tempo e, após 18 dias da conclusão do tratamento contra o COVID, apresentou-se sintomas novamente do aparelho respiratório. Por isso que é interessante relatarmos a relação entre o caso clínico e a complicação e as complicações após um quadro de COVID. Porque existem algumas doenças que apresentam-se como os fatores de risco para complicação após um quadro de COVID-19, como, por exemplo, a hipertensão e doenças cardiovasculares. E a paciente em questão apresentava hipertensão. Ademais, é importante falar que as complicações trombóticas que acometem pacientes com COVID-19 graves estão estreitamente relacionadas à ativação da cascata de coagulação e ao desenvolvimento da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, a SIS, assim evidenciando, então, o uso de anticoagulantes profiláticos ou da terapia anticoagulante em pacientes graves. Sabemos também que a avaliação do TEP envolve o score de genoma modificado ou o score de Wills, que foi o mencionado anteriormente, que, fundamentado nos sinais e sintomas, fatores de risco e diagnósticos alternativos, supõe a possibilidade de pré-teste de trombose venosa profunda. Ainda sobre a conduta do tromboembolismo pulmonar, é interessante frisar que o exame de maior acurácia na prática médica é a angiotomografia de tórax ou a cintilografia pulmonar. Aliás, exames complementares, como dedímero e eletrocardiograma, também podem auxiliar no diagnóstico de tromboembolismo pulmonar ou em diagnósticos diferenciais. Diante de tudo que foi exposto, podemos concluir que uma das possíveis consequências do COVID-19 é justamente o tromboembolismo pulmonar, TEP. Dessa forma, verifique-se a importância de assistir o paciente logo nos primeiros indícios de uma provável complicação após um quadro de COVID-19, tornando-se essencial a realização de exames para aqueles pacientes que apresentam fatores de risco, não só a realização de exames, como também do acompanhamento. Outro ponto fundamental a ser abordado nesta conclusão foi a efetividade da atuação do SAD, ou seja, do Serviço de Assistência Domiciliar, que permitiu que o tratamento da paciente fosse no conforto de casa, como também de baixo custo, diferente do que aconteceria se a paciente fosse internada, uma vez que, além do gasto para o tratamento, a paciente
ainda enfrentaria o desconforto do ambiente hospitalar e das restrições de visitas familiares, principalmente agora que estamos em uma época de pandemia e houve uma maior restrição em relação a essas visitas. Então, o SAD conseguiu deixar a paciente no conforto da própria casa e encaminhar o tratamento. Agora, se a paciente fosse hospitalizada, ela passaria por esse desconforto de estar em um ambiente hospitalar e sem a presença dos familiares, né? E isso mostra pra gente que a medicina, quando ela tem o ideal de minimizar o sofrimento e confortar o máximo possível os pacientes, influencia sim, acaba influenciando sim nos tratamentos. Bom, essas foram as 5 referências utilizadas na construção dessa apresentação. E agora, para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase reflexiva que eu acredito estar relacionada com o caso relatado e também uma demonstração de que quando se pratica a medicina centrada na pessoa, o paciente é realmente valorizado, de forma que, independente do resultado final, ele foi muito bem assistido. A frase é o seguinte: se você trata uma doença, você pode ganhar ou perder. Se você trata um paciente, eu tenho certeza que você sempre irá ganhar, não importa o desfecho. Agora eu agradeço pela oportunidade concedida pelo primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico. Tanto eu quanto as demais coautoras ficamos honradas em fazer parte desse grande momento. Gostaria de agradecer também a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada.